E hoje eu convidei o Gilberto Bernardi, ele que é engenheiro agrônomo, experiente na área, conhece muito e gentilmente atendeu ao nosso convite para estar aqui no Agro é Massa. Gilberto, primeiro de tudo, muito obrigado por você ter vindo e é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Massa FM. Bom dia, Ginês, bom dia, ouvintes da Massa. Desejar à nova empresa que aqui se instala todo o sucesso no Mato Grosso do Sul, com a sua abrangência, com a sua qualidade de transmissão. Eu que agradeço, Gilberto. Vamos falar um pouquinho então, a gente já vem falando isso, né, pegando alguns pontos de vista da colheita. A gente já sabe que Dourados, né, e alguns municípios da região tiveram aí problemas, dificuldades com a questão da lavoura, né, de soja. E se a gente comparar com outras regiões do estado, a situação mais crítica é realmente aqui. Mostrou isso também um levantamento da AproSoja. Qual que é a tua leitura, Gilberto, do que você está avaliando, do que você está conversando com os produtores? Qual que é o panorama na sua ótica? Bom, nós estamos... A colheita da lavoura de soja está transcorrendo de uma forma bastante acelerada, que no sentido da colheita o clima está muito favorável, né? E simultaneamente com o plantio, com a colheita da soja, está ocorrendo o plantio da lavoura do milho safrinha, que também se desenvolve num ritmo acelerado. Agora, nós tivemos nessa colheita, e focando na lavoura de soja, uma situação de adversidade climática muito severa, e isso, né, invariavelmente nos gerou uma quebra de safra abrangente aqui em toda a região sul do estado e, pelo que a gente lê na imprensa nacional, pegando também a região sul do Brasil, né? Que com certeza vai haver uma redução no volume final aí da expectativa da produção nacional de soja aí, porque a região abrangida pela seca, ela é relativamente extensa, né? A gente já vinha falando sobre isso, né? Que inclusive o levantamento da própria AproSoja indica que aqui na nossa região de Dourados, na região sul, né? Não só Dourados, mas na região sul, a condição ruim das lavouras ultrapassa 40%, é isso mesmo? Positivo, é dessa ordem. E o que a gente tem observado é que mesmo as avaliações por técnicos mais experientes na área, ainda assim, a hora que entram as colheitadeiras no campo, os resultados estão sendo a menor do que a expectativa já embutida a previsão aí de quebra de safra. Ou seja, existe um panorama, né, uma leitura antes da colheita, e a hora que começa de fato o trabalho, percebe que a situação está pior do que se imaginava. Correto. Tanto essa redução de volume produtivo, né, quanto a qualidade do grão que está sendo colhida, né, por conta do impacto muito severo do longo período de estiagem. Praticamente toda a safra da lavoura de soja foi com baixas precipitações durante o seu ciclo, e isso agora no ponto de colheita reflete também, além de uma quebra de volume, uma quebra de qualidade de produto. Agora, você que convive e conversa, né, Gilberto, com os produtores, infelizmente não é essa safra que está ruim. Nos últimos anos tem sido com algumas quebras, né? Como que isso afeta o pilar, né, econômico da nossa região, daquele agricultor, daquele produtor rural que tem isso como ofício, como função, como trabalho, e que já sofre aí consequentes perdas, e todas praticamente pelo mesmo motivo, que é chuvas irregulares, né? Certo. Nós temos, digamos assim, a característica do nosso produtor aqui na região de Dourados já é de um produtor que majoritariamente é proprietário, né? Nós temos poucos produtores que são arrendatários, e aí tem esse custo adicional do pagamento de renda, né? Por isso, digamos assim, o impacto de quebra de safra, ele é mais lento, não menos severo, mas mais lento,
né? E nós já viemos aí, especialmente a safra passada de soja, a safra passada de milho e agora esta safra de soja, com redução de produtividade. Isso gera invariavelmente uma redução no fluxo financeiro na região toda, né? A gente já nota no aspecto imobiliário uma desaceleração, e o próprio investimento que o produtor faz na sua atividade, impactado pela condição de uma remuneração a menor, e acaba sendo reduzida a compra de máquinas, a compra de inovação tecnológica e assim por diante. Era justamente isso que eu ia te perguntar, né? O produtor que enfrenta essa situação, na safra seguinte, ele vai ter que produzir de novo, né? Ele vai ter que plantar de novo. Ele acaba tirando o pé do acelerador em alguns aspectos. Olha, o ideal é fazer isso, mas eu não vou fazer isso por conta do novo risco. Ou seja, causa um reflexo no sentido de não fazer aquilo que precisaria ser feito do ponto de vista de investimento, seja em tecnologia, seja em qualidade de grãos, enfim. É correto. A postura do produtor é no sentido de tirar o pé do freio, de reduzir alguns investimentos que na avaliação dele se afiguram como secundários ou não prioritários, né? E com isso reflete, né, no mercado de fornecimento todo, no mercado tecnológico também, por uma menor demanda. Gilberto, a gente está aqui em Dourados. Qual que é a tua leitura de quanto que já foi colhido aqui na nossa região? Eu quero acreditar que nós já colhemos da lavoura de soja em torno de 50%. Nós já estamos atingindo a metade da colheita nesse momento, que é muito acelerada a colheita em função de que não há interrupção no processo de colheita por conta da falta de chuvas, né? E ao mesmo tempo o aprontamento, eu diria assim, da lavoura é muito rápido, né? Ela acaba secando muito rapidamente e disponibilizando então o que resta para a colheita. Você tem acompanhado como que está o mercado, preço da soja, mesmo com essa redução aqui? Porque não é uma redução generalizada, né? A gente tem outros estados, né? Maracaju, a região norte, que estão produzindo mais, e também tem o contexto do Brasil. Você tem acompanhado como que está o preço da soja e qual que é a avaliação que você faz? O preço da soja está, digamos assim, dentro do nível de variação esperada para a produção de soja. Ele está no mínimo, né? Por conta de que, se nós temos na região sul do Brasil e no sul do MS uma quebra de safra, no restante do país a produção é boa ou até superando expectativas. E se juntar isso à produção da América do Sul, com algum impacto também negativo por seca no Paraguai e na Argentina, mas ainda assim nós devemos ter uma produção recorde em toda a América do Sul, e isso, digamos assim, se temos uma grande oferta de produto, há uma tendência natural de rebaixamento de preços, aí hoje girando no mínimo da expectativa aí na ordem de R$115, R$116 por saco de soja. Esse preço, hoje, quanto que se gasta em média para produzir uma saca de soja? Se a gente considerar, Ginês, apenas o desembolso efetivo do produtor, os números que a gente tem indicam que há uma necessidade de ter uma produtividade de 30, 31 sacos por hectare para pagar só o que o produtor desembolsou. Agora, se juntar a custo direto, custo variável que impacta diretamente em desembolso, se juntarmos arrendamento, remuneração do fator terra, a remuneração da administração, juros bancários, assistência técnica, todos os outros custos que também são reais da propriedade, mas que não há um desembolso direto num primeiro momento, essa condição chega ao custo de produção a 50, 51 sacas por hectare. Então, o produtor que
colher aí de 30 a 35 sacas, vai estar pagando só a despesa. Perfeito, só paga a despesa, né? E ainda assim não considerando os juros que muitas vezes impactam sobre essa compra, né? Que muitas vezes é feita com recurso de terceiros. Entendi. Só pra gente encerrar, Gilberto, como que tá a questão do milho safrinha? A gente tá no mesmo ritmo, né? Colhendo a soja, já começou também de forma acelerada o plantio? Ele ocorre, Ginês, de forma concomitante com a colheita. E ele está se desenvolvendo, muito embora o estoque de água no solo não seja o ideal, ainda assim ele está se desenvolvendo de forma acelerada, acompanhando o processo de colheita da lavoura de soja. Perfeito. Eu quero agradecer muito, né, esse panorama que nós tivemos aqui hoje com o Gilberto. Nos desenhou um pouco da colheita, do ritmo da colheita, do preço e também do milho safrinha. Gilberto Bernardi, engenheiro agrônomo, participou hoje do Agro é Massa. Gilberto, muito obrigado pelo carinho, pela presença e tenha uma ótima sexta e um ótimo fim de semana. Igualmente desejo a vocês, a toda a equipe da Massa, todo o sucesso aqui na região e mais um parceiro aí para ser ouvinte. Essa é a ideia, Gilberto, né? O Agro é Massa é para a gente conversar com o produtor rural, conversar com os especialistas, para que a gente tente levar, né, essa informação mais precisa às pessoas. Um ótimo dia mais uma vez. Agora